jogo Legado 28, ele vem aqui nessa caixa, como vocês podem ver. Dentro da caixa vai ter alguns itens, vou apresentar rapidamente para vocês os itens. Tá? Temos aqui o manual de regras, por favor, leia com atenção. Aqui também vai vir as peças do jogo, mais de 35 pecinhas, entre os talentos, que são as amarelas, e o escudo, que é verde. Elas são peças de bonificação. Vem também um bloco de anotações, onde vocês vão anotar a cada rodada a pontuação de cada jogador. E também essas cartas maravilhosas, 128 cartas, contendo ali as crenças e também os elementos de crenças. O jogo, você vai ter como base o maço central e junto a ele essas peças que vão ser usadas para bonificação conforme o embate. As cartas do jogo são separadas em 6 grandes grupos de crenças, chamados doutrinas. Cada doutrina é sinalizada com uma cor distinta. Cada grupo de doutrinas vai ser subdividido em crenças. Mas cada crença é sinalizada por um ícone, que está logo abaixo da potência da carta, aquele círculo com o número. E neste ícone vai ter um desenho e uma bandeirinha também, descrevendo ali o nome da crença correspondente àquela carta. Existem 3 tipos de cartas no jogo. A carta especial, que é sinalizada com uma estrelinha, e o fundo da carta é o mesmo da borda. Então ela é toda azul, ou toda amarela, ou toda vermelha, e assim por diante. E as cartas normais, que são as cartas de elemento, com o fundo claro, que se diferencia das cartas especiais. Além dessas 2 cartas, temos também as cartas de engano, que são as cartas X. Essas cartas vão ter potências de engano, que vão ser sinalizadas do lado direito, na parte superior da carta. E no jogo também nós temos 2 tipos de peças. As peças amarelas, que seriam os talentos, que valem 5 pontos. E as peças verdes, que são os escudos, que valem 10 pontos de bonificação. Dito isso, vamos então ao jogo. Embaralhe bem o maço de cartas e distribua 7 cartas para cada jogador. Lembrando que um dos objetivos é reunir cartas da mesma cor em sua mão para formar a melhor combinação. O jogador da vez deverá comprar a primeira carta do maço central. Em seguida, ele deverá analisar se ficará com essa carta ou descartá-la. Caso ele fique com a carta que comprou, deverá descartar uma das outras cartas de sua mão. Após o jogador finalizar sua jogada, o próximo jogador da vez iniciará o seu turno, comprando uma nova carta do monte ou comprando a carta que foi descartada pelo jogador anterior. Nesse caso, o jogador 2 possui uma carta de engano em sua mão e ele vai optar por jogá-la nessa rodada. Ele fica com a carta comprada e coloca no centro a carta X. Esse tipo de jogada chama-se embate de engano. Logo após a carta de engano ser revelada sobre a mesa, os demais jogadores deverão decidir se irão ou não combater aquele engano com suas cartas de verdade da mão. A primeira forma de combater o engano é usando uma carta com um escudo igual ou superior àquela da carta X em questão. Neste caso, o engano X tem potência de 9, o que fará com que os jogadores deverão jogar uma carta com um escudo igual ou superior a 9. Quando um jogador combate o engano, ele ganha automaticamente um talento, o que dará a ele um bônus de 5 pontos. E ao mesmo tempo, ele perderá uma carta de sua mão, ficará com uma carta a menos cada vez que ele combate um engano. Mas para cada jogador que não combate o engano, uma peça bônus é resgatada automaticamente pelo jogador da vez, aquele que tinha jogado a carta X, pois a sua carta não foi combatida. Após o embate ter sido encerrado, o próximo jogador, o jogador da vez, deverá fazer sua jogada, retirando uma nova carta do maço central e fazendo a sua jogada. Preste atenção nessa jogada. O jogador pescou a carta de número 4, verde, certo? Mas ele não tem nenhuma carta verde na mão. E a potência 4 é a menor de todas, então não faz sentido ele permanecer com essa carta na mão. Por isso, ele irá descartá-la. Repare agora o jogador 1.
ele compra a próxima carta do monte e ele pesca exatamente a carta que ele estava desejando, uma carta rosa, para continuar tentando fazer o seu combo ali na mão. Agora ele tem 3 cartas já da mesma cor e ele descarta uma carta verde, o que acabou sendo bom para o próximo jogador, que já tinha 2 cartas verdes na mão. Nesse caso, em vez de ele comprar do maço, ele comprou esta carta descartada, somando assim 3 cartas em sua mão da mesma cor. O terceiro jogador compra uma carta e não tem a mesma sorte. Ele compra uma carta de engano, o que não é interessante mantê-la na mão, pois você não pode bater o jogo ou chamar o legado com a carta X. Por isso, ele já descarta ela, começando assim um embate de engano. Vamos ver agora a segunda forma de vencer o engano, além da carta com um escudo igual ou superior. Repare que o jogador 1 contém uma carta especial da mesma cor, da mesma doutrina. Por isso ele pode ler o verso bíblico e jogá-la. Independentemente da potência de escudo desta carta, ele vence o engano. E assim acumula 10 pontos comprando uma peça de escudo e deixando em sua mão. Perceba que o jogador 2 também possui uma carta azul, mas não é especial. Por isso, ele vence apenas se a potência for igual ou superior. Nesse caso, a potência era 12, então ele venceu a carta de engano e ganhou uma peça amarela, que equivale a 5 pontos. O jogo segue até que um dos jogadores consiga acumular um montante de 4 cartas da mesma cor. Nesse caso, o jogador 2 conseguiu comprar a 4ª carta que faltava na sua mão, e assim ele pode chamar o legado 28, falando em voz alta, legado 28, e apresentando suas cartas à mesa. Dessa forma, a rodada está encerrada e todos os demais jogadores deverão apresentar à mesa as suas melhores combinações. Compara-se os pontos feitos pelas combinações de cartas, e o maior pontuador ganha uma peça de escudo adicional, acumulando mais 10 pontos extras. Toda a pontuação de cada jogador da rodada deverá ser anotada, incluindo as peças ganhas naquele turno. Para definir o grande campeão, novas partidas devem ser realizadas, e o jogador deve acumular ponto até chegar à margem de 200 pontos. O primeiro jogador a atingir esta marca será considerado o guardião do legado 28. Caso mais de um jogador atinja a quantia de 200 pontos, o maior pontuador geral receberá o título de campeão. Existe uma jogada chamada Guardião da Crença. Essa jogada acontece quando um jogador consegue reunir em sua mão 3 cartas da mesma crença. Não basta ser da mesma cor, da mesma doutrina, precisa ser da mesma crença, com os mesmos ícones. Para que você possa se tornar o guardião dessa crença, você precisa ter uma carta especial e mais 2 cartas de elemento da mesma crença. Quando você acumula este combo, você deverá declarar bem alto: Guardião da Crença, e ler a crença correspondente. Nesse caso, Guardião da Crença, a segunda vinda de Cristo. Apresentar essas 3 cartas aos outros jogadores, e após eles conferirem, então você recebe uma bonificação de 10 pontos, uma peça de escudo para acumulá-la na sua pontuação final. Importante, essas cartas não são descartadas, elas voltam para a sua mão, é apenas uma opção extra que você tem para ganhar mais pontos. Cada vez que um jogador combate um engano, ele fica com uma carta a menos. Ele poderá continuar combatendo enganos mesmo se estiver com 4 cartas na mão. Por exemplo, nesse caso, ele resolveu combater o engano e ficar apenas com 3 cartas. O jogador continua no jogo normalmente e tentará manter a quantidade máxima de pontuação na mão. Mesmo que ele fique com menos cartas, 2 cartas ou uma, ainda assim ele continua no jogo.
Mesmo que um ou mais jogadores tenha 4 cartas ou menos, o jogo segue enquanto pelo menos um jogador tiver 5 cartas em sua mão. Caso este único jogador que tenha 5 cartas fique com 4 cartas na mão devido a um embate de engano, então o jogo se encerra automaticamente, mesmo sem ninguém ter chamado o legado 28. A pontuação é somada normalmente considerando as melhores combinações. Para ambas as perguntas, a resposta é não. Eu não posso jogar carta de engano em cima de carta de engano, pois elas só são combatidas com a verdade. E também não posso bater o jogo chamando o legado 28 se eu tiver uma carta de engano na minha mão.